E vamos falar agora de economia e mercado financeiro. Estamos em contato com Alexandre Chaia, economista, professor do INSPER e diretor da Artesanal Investimentos. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Alexandre, nós tivemos hoje a divulgação do relatório Focus, que mostrou o mercado trabalhando com uma perspectiva pior em termos de desempenho da economia, projetando uma queda do PIB de 6,25% agora em 2020, reduziu a projeção de inflação para 1,55% e as coisas estão relacionadas. Demanda fraca acaba segurando aumentos de preços, influenciou o preço do petróleo no exterior, enfim, uma série de fatores relacionados à fraqueza da economia. Agora, ao mesmo tempo que o mercado prevê condições piores para a economia, a Bolsa, por exemplo, teve uma recuperação importante, já tinha tido uma recuperação no mês de abril, fechou maio liderando o ranking das aplicações, hoje está de novo com movimento positivo. Como é que você vê aí o que seria meio contraditório entre o movimento do mercado e as projeções do mercado para a economia? Não sei se é tão contraditório, Denise, porque o que eu vejo, na verdade, o que aconteceu no início da pandemia é que é um grau de certeza muito grande. E a Bolsa, que é teoricamente o lugar mais sensível, porque o mercado de juros é um mercado mais profissional, o mercado de câmbio ele é influenciado pela entrada e saída de moeda, além de o volume ser mais baixo. Mas a Bolsa representa, o coração do mercado financeiro do ponto de vista de expectativas. E o que aconteceu foi que as pessoas estavam muito desconfiadas do que ia acontecer em termos de crescimento, em termos de mundo, né? Não só o Brasil, mas a incerteza sobre como seria a saída, estava só tendo piora contínua na Europa e saindo da China, indo para a Europa, depois para os Estados Unidos, e a situação cada vez mais complicada, e o Brasil ainda não tinha entrado, mas com uma expectativa muito negativa. O Brasil está num problema. O problema do Brasil, o Brasil chegou atrasado na crise, mas não soube se preparar bem para fazer isso. Tanto essa discussão de sai, não sai, a quarentena que nós estamos fazendo é uma quarentena intermediária, ela nem é uma quarentena que realmente vai reduzir a taxa de propagação do vírus, nem é uma quarentena leve que vai fazer com que a economia cresça. A gente está no pior dos dois mundos. A gente continua fazendo o mercado crescer e, ao mesmo tempo, a economia está indo mal. Mas o que eu acho que a Bolsa fez foi antecipar todo esse movimento mundial e, a partir daí, começar a mostrar que a economia do mundo ia cair no pior cenário possível. O que está acontecendo agora é que está começando a ter uma saída da crise no mundo, não especificamente no Brasil, mas no mundo, e isso já fez com que o mercado financeiro mundial já, de alguma forma, percebesse uma luz no fim do túnel, uma situação talvez não de uma retomada ao patamar que estava antes da crise, ali no final de ano, apesar que a gente já teve um final de ano ruim com a guerra China e Estados Unidos, depois o próprio problema do petróleo com a Rússia, toda essa confusão já fez o mundo dar uma patinada no final do ano. Mas a situação, aparentemente, está começando a ir para um caminho, talvez não o melhor dos mundos, não a retomada da relação que a gente tinha antes, mas já começando a ter algum grau de previsibilidade. E aí, com isso, a Bolsa volta a subir. Então, eu acho que é muito mais um fator externo, um melhor grau de previsibilidade sobre o que vai acontecer no futuro. E mesmo no Brasil, né, o Brasil passou por um período de incerteza maior, aparentemente está começando a ter algum grau de convergência, tanto da preparação da infraestrutura para poder atender os doentes de Covid, quanto o objetivo de reabrir. São Paulo já começou a flexibilizar, Minas, a mesma coisa, Rio de Janeiro já está anunciando hoje também, apesar das críticas, que talvez seja muito cedo ou não, mas já começou a ter algum movimento de flexibilidade. Então, isso fez com que a Bolsa subisse, apesar de achar que esse ano, realmente, a situação está muito negra. A questão da Bolsa é que a Bolsa não trabalha com o que está acontecendo, a Bolsa trabalha com o futuro. O que está acontecendo agora é um buraco muito grande. E o relatório Focus está mostrando isso. A tendência é a gente ter a pior recessão, a pior década da história da economia brasileira, mas para o futuro já começa a ter uma luz e aí a Bolsa começa a refletir essa expectativa. Porque o futuro de curto prazo não é dos melhores, né? Quando se fala num tombo de 6,25, com possibilidade do mercado piorar ainda mais, essa projeção é se ter de conviver com uma situação bem desfavorável, né? Nós tivemos dados a semana passada, por exemplo, de desemprego, que já avançou bastante e tende a avançar mais. Agora, hoje, Alexandre, a gente não vê o mercado como um todo de bom humor. A Bolsa aqui no Brasil até está seguindo a média das bolsas no exterior, que estão de novo com movimento positivo, só que o dólar está subindo de uma forma mais acentuada, até acelerando. Ele sobe agora 1,4%, a cotação passa de 5,41.
semana passada ele chegou a cair abaixo dos 5,30. Algum fator mais específico? Vamos lá. A Bolsa, realmente, eu concordo com você que o curto prazo ele está ruim, mas se você pensar do ponto de vista de futuro, de projeção, de incerteza, talvez esse patamar de 6,5 a 7, 7,5, ninguém sabe exatamente, mas já está chegando próximo de um número, ninguém mais espera uma redução do PIB de 15%. Então, você já está chegando num patamar ali mais ou menos de consenso sobre o tamanho da queda, o desemprego, apesar do desemprego que você está falando realmente está crescendo, mas nesse ponto é o que eu acho que de tudo que o governo fez, das diversas mancadas que teve em termos de liberação de dinheiro, dificuldade, o resto do mundo todo foi muito mais ágil, mas nesse ponto, a política de compensação que o Brasil fez, usando o seguro-desemprego, acabou mantendo o desemprego, quer dizer, manteve o emprego e diminuiu essa taxa de desemprego. Ela podia estar muito maior, podia estar em torno de 15, está em torno de 12, 13, podia estar com mais de 2, 3, 4 milhões de empregados a mais, que possivelmente vai acontecer, mas não está tão exacerbado quanto está nos Estados Unidos. Em relação ao dólar, aí o dólar sim, primeiro, o dólar ele caiu muito por conta. O dólar tem uma relação com a commodity, então o dólar não é só um movimento interno dos países, mas ele tem uma posição de commodity. Então toda vez que o mundo volta a crescer e as expectativas de que o commodity volta a subir, a tendência é que o dólar caia para compensar. Existe aí um efeito de compensação, alta de commodity, queda do dólar, queda de commodities, alta do dólar. Então eles vão meio se compensando no tempo. O que aconteceu na semana passada é que o mundo começou a anunciar um crescimento. Por conta disso, as commodities tiveram aí alguma reação do ponto de vista de petróleo, grãos, proteína animal, e aí, por conta disso, teve uma compensação de dólar, além de o Brasil começar, de alguma forma, a mostrar que o setor de agro estava exportando, está tendo entrada de dólar, e isso tende a ter um movimento positivo. Agora, a crise política que a gente está tendo não tem outra saída, quer dizer, o investidor, para a gente ter realmente um dólar no longo prazo estável, com essa tendência que o próprio Focus mostra, de alguma coisa em torno lá de 5, ou pouco menos de 5 para o ano que vem, você vai ter que realmente ter entrada de dólar. E aí você vai ter que ter venda de estatais, você vai ter que ter abertura para infraestrutura, captação, e o Brasil teve um momento muito negativo. Os investidores estrangeiros estão muito aversos ao Brasil por conta desse grau de incerteza. Se você está no meio, além da pandemia, que já é em si um problema, a gente teve ontem na Paulista um confronto entre simpatizantes e contrários ao governo. Sem entrar no mérito de qual lado está correto, você tem dentro, no mundo que já é complexo do ponto de vista da pandemia, você ainda está vendo uma complexidade adicional que o governo brasileiro está criando, colocando partidários de dois grupos para entrar em confronto, afastando completamente o investidor estrangeiro. Se ele já acha que é ruim investir no Brasil por conta da nossa situação da pandemia, ele acha que no mundo inteiro, no Brasil, ele exacerba esse fator por conta da crise política. Então, o dólar está representando isso. Obviamente, tem momentos onde essa crise parece que ela dissipa um pouco, o dólar melhora, a economia também está, no ponto de vista de voltando a ter um cenário positivo, mas eu acho que o dólar está sofrendo muito pela conta da crise política. E essa crise eu não vejo um horizonte de curto prazo melhorando, e aí, por conta disso, o dólar vai continuar nessa trajetória de altas e quedas, seguindo o mercado internacional, obviamente, talvez tiver movimento com a commodity, mas eu acho que piorando bastante no Brasil, toda vez que você tem um esgarçamento das relações institucionais no Brasil, e o investidor, que é o cara certo, né, como qualquer investidor, ele sempre vai olhar dois mundos, o que está com menos risco com um retorno igual, ele vai acabar indo para onde dá o menor risco. E o Brasil está apresentando um nível de risco muito maior do que o retorno que ele está prometendo dar, dada a redução da taxa de juros, as possibilidades da economia brasileira. Hoje o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a saída de capital estrangeiro do Brasil durante a pandemia é superior à média observada em países emergentes. De acordo com ele, o investimento estrangeiro é algo que o país não poderá contar por enquanto. Teve uma saída muito grande, ele falou sobre isso numa audiência virtual da Comissão do Congresso, e o financiamento externo realmente é uma variável com que não podemos contar no curto prazo. Ele apresentou números que mostram a saída do fluxo de capital, considerando tanto ações em bolsa como títulos brasileiros da dívida. E inclusive, essa questão da bolsa, a bolsa tem perdido capital externo também, não é?
Não, ele já perdeu. Eu acho que a Bolsa, no final do ano passado, ela foi totalmente substituída, totalmente absurdo, mas a maior parte dos recursos que tinham fora foram substituídos por brasileiros naquela onda que a Bolsa estava crescendo. Então, o que aconteceu é que a perda ela não ficou para o estrangeiro, ela ficou basicamente para o mercado brasileiro, para os investidores locais, e eu acho que nesse ponto vai demorar um pouco para o investidor brasileiro voltar a ter confiança nele. Eu acho até que tem mais chance de você ter uma retomada do mercado internacional, dado que ficou muito barato em termos de valor em dólar dos papéis brasileiros, do que você ter uma retomada de locais, de pessoas do mercado brasileiro realmente investindo. Mas eu concordo com o presidente do Banco Central, eu acho que é difícil a gente contar a incerteza política no Brasil, fora a pandemia, fora a própria desestruturação econômica que a gente teve, desemprego, já estava numa trajetória muito ruim. O Brasil, você pegar desde do fim do governo Lula, praticamente, a Dilma ainda pegou ali, ela esticou um pouco o crédito e fez a economia crescer, mas desde a metade do governo dela, no final do primeiro mandato dela, aí em diante, tirando o período áureo, que foi o Temer, pensando por essa lógica, o Temer foi disparado o melhor presidente da década que a gente teve, em termos de reforma, de aprovação, de melhoria do cenário econômico, mas a década foi muito ruim. Então, o investidor estrangeiro já vê um país com crescimento medíocre, com baixa perspectiva de entrada, tanto que o Meirelles queria que a aposta do Meirelles no governo Temer era entrada de investidores maciços para voltar a fazer a economia crescer. O investidor não veio, o Temer conseguiu fazer as reformas, o investidor não veio. Nessa situação de crise econômica, eu concordo 100% com o presidente do Banco Central, a gente não tem que contar zero com o capital estrangeiro, acho que é muito difícil. O único cenário que eu vejo que pode trazer um alento para o mercado brasileiro é realmente o marco do setor de infraestrutura, que eu acho que o Brasil, depois da crise, pode olhar esse setor de infraestrutura, não, desculpa, de saneamento básico, que é infraestrutura também, mas é específico de saneamento básico, ele focar no saneamento básico e nesse saneamento básico você conseguir trazer investidores de vários países que têm interesse. Isso já foi, esse setor no mundo desenvolvido já está bem saturados, as pessoas já fizeram todo o processo de infraestrutura em saneamento básico, e o Brasil ainda está muito carente disso. Então, é possível que nesse setor exista aí um interesse do investidor estrangeiro nesse segmento por conta do retorno muito alto e possível demanda que a gente vai ter muito grande. Mas, fora isso, eu concordo, acho que dólar vai ficar por um longo tempo ainda nesse patamar sem entrada de investidor estrangeiro. O único alento brasileiro é que a gente tem uma reserva ainda razoavelmente grande que pode suportar qualquer saída, qualquer pressão maior no dólar. A gente vai ter como suportar por um tempo sem passar por uma crise de confiança da capacidade de pagamento nossa. Ouvimos o Alexandre Chaya, que é economista, professor do INSPER e diretor da Artesanal Investimentos. Alexandre, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise. Boa tarde você também.